milionário viu sua faxineira ser humilhada pelos seus amigos e sua atitude deixou todos chocados. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal e deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está a assistir. A mansão de Eduardo Almeida brilhava sob as luzes douradas do lustre de cristal, refletindo o glamour de uma noite cuidadosamente planejada. O aroma de champanhe caro e canapés sofisticados flutuava pelo ar, enquanto risadas altas ecoavam entre os convidados da alta sociedade. Era uma festa para celebrar o sucesso de Eduardo, um empresário de 42 anos que, com sua discrição característica, raramente abria as portas de sua casa. No entanto, ali estava ele no centro do salão, cumprimentando cada um com um sorriso contido, os olhos castanhos sempre atentos, como se guardassem histórias que ninguém conhecia. Entre o tilintar de taças e o murmúrio das conversas, uma figura passava quase despercebida. Dona Cida, uma mulher de 58 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque simples e mãos calejadas que seguravam uma bandeja com copos vazios. Há 15 anos ela era a faxineira de Eduardo, entrando e saindo da mansão com a mesma humildade de sempre. Sua presença era como o ar, essencial, mas raramente notada. Vestia um uniforme azul escuro, impecavelmente limpo, mas que destoava das roupas de grife dos convidados. Cida movia-se com leveza, recolhendo taças e limpando pequenas manchas nas mesas, sempre com um sorriso gentil, mesmo quando ninguém a olhava. Eduardo, de canto de olho, observava o trabalho dela. Ele sabia o quanto Cida era indispensável, não apenas para a casa, mas para a sua própria história. Enquanto os convidados elogiavam sua mansão, seus carros importados e suas conquistas, ele pensava em como tudo aquilo poderia não existir sem a mulher que naquela noite era invisível para quase todos. Mas nem todos ignoravam Cida. 3. Mulheres reunidas em um canto do salão começaram a cochichar enquanto ela passava por elas com a bandeja. Flávia, uma socialite de cabelos loiros e brincos reluzentes, foi a primeira a falar, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Nossa, até parece que o Eduardo contratou alguém do século passado. Olha essas mãos, credo, as outras. Duas, Mariana e Letícia, riram, cobrindo a boca com as mãos, mas sem disfarçar o desprezo. Mariana, segurando uma taça de vinho, completou. Isso deve ser uma obra de caridade, só pode. Quem deixa uma pessoa assim trabalhar numa festa dessas? Cida parou por um instante, os ombros encolhidos como se as palavras fossem pedras atiradas contra ela. Seus olhos castanhos, normalmente tão serenos, embaçaram-se com lágrimas que ela lutou para conter. Sem dizer uma palavra, ela continuou seu trabalho, movendo-se para outra mesa, fingindo que não ouvira. Mas o salão, por um breve momento, ficou mais silencioso. Alguns convidados desviaram o olhar, constrangidos, enquanto outros fingiram não notar. Eduardo, que estava a poucos metros dali, viu tudo. Ele segurava um copo de uísque, mas seus dedos apertaram o vidro com mais força. Seus olhos encontraram os de Cida por uma fração de segundo, e ele viu a dor que ela tentava esconder. Algo dentro dele se agitou, uma mistura de raiva e tristeza profunda. Mas para a surpresa de quem o conhecia, ele não disse nada. Não. Confrontou as mulheres, não chamou a atenção. Apenas virou-se para outro convidado e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. A festa seguiu, com música ao vivo e brindes, mas o clima parecia diferente para quem notara a cena. Cida continuou seu trabalho até o fim da noite, sem deixar que uma única lágrima caísse. Quando os últimos convidados saíram, ela ficou sozinha no salão, varrendo o chão em silêncio, como fazia todas as noites. Eduardo, já no andar, de cima, olhou pela janela e viu a silhueta dela sob a luz fraca da varanda. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo, como se tomasse uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte à festa, a mansão de Eduardo Almeida amanheceu em silêncio, como se guardasse os ecos da noite anterior. O sol entrava pelas janelas amplas, iluminando o chão de mármore que Dona Cida havia deixado impecável. Ela já estava lá, como sempre, desde as 6 da manhã,
varrendo a varanda com a mesma dedicação de quem cuida de algo mais do que uma casa. Seus movimentos eram precisos, mas seus olhos carregavam um peso novo, uma tristeza que não saía de seu rosto desde as palavras cruéis que ouvira na noite passada. Ela não falava sobre isso, nunca falava. Cida era feita de silêncios, de quem aprendeu a engolir dores para seguir em frente. Eduardo desceu as escadas com passos lentos, ainda de pijama, segurando uma xícara de café preto. Ele parou na porta de vidro que dava para a varanda e observou Cida por alguns minutos. Sua expressão era séria, quase impenetrável, mas havia algo nos olhos dele, uma mistura de culpa e determinação. Ele abriu a porta e caminhou até ela, o som de seus chinelos ecoando no piso. "Bom dia, dona Cida", disse ele com a voz mais suave do que o normal. "Bom dia, seu Eduardo", respondeu ela, sem parar de varrer, o tom baixo, quase mecânico. Ela não olhou para ele, talvez por medo de que ele visse a mágoa que ainda queimava em seu peito. Ele hesitou, como se procurasse as palavras certas. Finalmente, sentou-se em uma das cadeiras de ferro da varanda, apontando para a outra. "Senta aqui um pouco, por favor. Quero conversar." Cida parou surpresa. Em 15 anos, Eduardo nunca havia pedido para ela sentar e conversar, exceto para assuntos práticos da casa. Ela segurou a vassoura com mais força, como se fosse um apoio, e sentou-se na ponta da cadeira, os olhos fixos no chão. "Sobre ontem", começou Eduardo, mas parou esfregando as mãos no rosto. "Eu vi o que aconteceu. Ouvi o que elas disseram. E eu não fiz nada na hora. Me perdoe por isso." Cida ergueu o olhar pela primeira. Bem surpresa, seus olhos encontraram os dele, e havia neles uma vulnerabilidade que Eduardo raramente via. "Não precisa se preocupar, seu Eduardo", disse ela, com a voz tremendo levemente. "Eu tô acostumada. Sempre tem alguém que olha para mim e vê... Menos, faz parte." "Não, Cida, não faz parte." A voz dele saiu firme, quase cortante. "Você não merece isso. Não de ninguém, muito menos na minha casa." Ela deu um sorriso fraco, como quem já aceitou que o mundo é assim, e voltou a olhar para o chão. Eduardo respirou fundo, sentindo o peso daquela conversa. Ele queria dizer mais, muito mais, mas algo o segurava. Talvez fosse a lembrança de um passado que só ele e Cida conheciam, um segredo que os unia muito além do que qualquer um na festa poderia imaginar. 15 anos antes, Eduardo não era o homem que todos viam agora. Ele era um jovem empreendedor falido, com uma empresa à beira da falência e uma casa caindo aos pedaços. Naquela época, ele vivia em um apartamento pequeno, com infiltrações nas paredes e um futuro que parecia desmoronar. Cida, que na época trabalhava como faxineira para várias famílias, foi a única que aceitou limpar aquele lugar por um pagamento mínimo, às vezes apenas uma promessa de pagamento. Ela nunca perguntou sobre as dívidas, nunca julgou os móveis quebrados ou as noites em que ele chegava com os olhos vermelhos de cansaço. Em vez disso, ela trazia sopa caseira nos dias mais difíceis. Dizia, "Vai dar certo, menino", com uma convicção que ele não entendia, mas que o mantinha de pé. Foi Cida quem, em uma noite de desespero, ouviu Eduardo confessar que pensava em desistir de tudo. Ela, com sua sabedoria simples, segurou a mão dele e disse, "Você tem fogo dentro de você, Eduardo. Não deixa ninguém apagar." Aquelas palavras tão pequenas mudaram algo dentro dele. Ele lutou, reconstruiu sua empresa e, anos depois, tornou-se o milionário que todos admiravam. Mas Cida nunca deixou de ser a mesma. A mulher que limpava sua casa, que perguntava sobre seus dias, que guardava suas dores como se fossem dela. Agora, na varanda, Eduardo sentia aquele passado pulsar entre eles. Ele queria fazer algo, mas não sabia ainda o quê. A humilhação de Cida na noite anterior não era apenas um insulto a ela, era um ataque à história que os unia, à mulher que o ajudara a se tornar quem era. "Cida, eu vou consertar isso", disse ele por fim, levantando-se. "Não da forma que aquelas mulheres esperam, mas de uma forma que o mundo vai saber quem você é." Ela franziu a testa, confusa, mas antes que pudesse perguntar, Eduardo já havia entrado na casa. Ele subiu para seu escritório,
pegou o celular e começou a gravar um vídeo. Não era um plano impulsivo. Era algo que ele vinha pensando há meses, mas que a noite anterior tornara inevitável. Enquanto ele falava para a câmera com Sida ao seu lado, ainda sem entender o que estava acontecendo, as palavras saíam com uma clareza que surpreendia até ele mesmo. O que ele diria naquele vídeo mudaria tudo, não apenas para Sida, mas para todos que achavam que conheciam Eduardo Almeida. O escritório de Eduardo era um contraste com o resto da mansão. Enquanto o salão principal exalava luxo, com seus lustres e móveis de design, o escritório era um espaço simples, quase austero. Uma mesa de madeira escura, uma estante cheia de livros sobre negócios e uma janela com vista para o jardim. Era ali que Eduardo tomava suas decisões mais importantes, onde ele planejava o futuro de suas empresas. E agora, com o celular apoiado em um tripé improvisado, ele estava prestes a tomar uma das decisões mais significativas de sua vida. Sida estava ao lado dele, ainda segurando a vassoura, como se não soubesse o que fazer com as mãos. Ela parecia desconfortável, os olhos indo do celular para Eduardo, sem entender por que ele insistira para que ela ficasse ali. "Seu Eduardo, o que é isso?" perguntou ela, a voz baixa, quase um sussurro. "Eu não sou boa com essas coisas de câmera." "Confia em mim, Sida", respondeu ele, ajustando o celular para enquadrá-los. "Você não precisa dizer nada. Só fique aqui. O mundo precisa te conhecer." Ela franziu a testa, ainda confusa, mas assentiu. Eduardo respirou fundo, olhou diretamente para a câmera e apertou o botão de gravar. A luz vermelha piscou, e ele começou a falar com uma clareza que parecia vir de anos de reflexão. "Meu nome é Eduardo Almeida. Muitos de vocês me conhecem como o dono de uma empresa que fatura milhões, como o cara que mora numa mansão e dá festas para a alta sociedade. Mas hoje eu quero contar uma história que poucos conhecem. A história de uma mulher que está ao meu lado agora." Ele fez uma pausa apontando para Sida, que baixou o olhar envergonhada. "Essa é Dona Sida, a pessoa que limpa minha casa há 15 anos. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é a pessoa que me segurou quando eu não tinha nada, quando eu era só um cara quebrado, com sonhos que pareciam impossíveis." Eduardo continuou, a voz firme, mas carregada de emoção. Ele contou como Sida o ajudara nos momentos mais sombrios, como ela nunca desistiu dele, mesmo quando ele próprio estava prestes a jogar tudo para o alto. Ele falou da sopa que ela levava, das palavras simples que o mantiveram vivo. E então sua voz mudou, ganhando um tom de indignação. "Ontem, na minha casa, durante uma festa, eu vi essa mulher ser humilhada. 3 pessoas, que se dizem minhas amigas, riram dela. Falaram do jeito dela, das mãos calejadas, como se ela fosse menos do que elas." Ele olhou diretamente para a câmera, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e determinação. "Mas sabem o que é engraçado? Essas mãos calejadas construíram muito mais do que as mãos delas jamais vão tocar. E hoje, eu quero corrigir isso." Sida, ao seu lado, começou a tremer. Ela não sabia o que ele diria em seguida, mas sentia que algo grande estava acontecendo. Eduardo virou-se para ela, pegou sua mão com cuidado e continuou. "Sida, você não limpa só a minha casa. Você limpa meu coração, minha história. E por isso, a partir de hoje, você não é mais só a faxineira desta casa. Você é minha sócia. Eu estou te dando 10% da minha empresa de tecnologia, a Almeida Solutions. Porque dignidade, meus amigos, não se compra em loja de grife. Dignidade se constrói com ações." Sida cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas finalmente escapando. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Eduardo colocou a mão em seu ombro, um gesto simples, mas cheio de significado. Ele olhou para a câmera uma última vez. "Para aqueles que acham que podem julgar alguém pelo que veste ou pelo que faz, aqui vai um recado. O valor de uma pessoa não está na roupa, no carro ou na conta bancária. Está no que ela faz pelos outros. E Sida fez mais por mim do que qualquer um que estava naquela festa." Ele desligou a câmera. O silêncio que se seguiu era pesado, mas ao mesmo tempo leve, como se um peso tivesse sido tirado dos ombros de ambos. Sida, ainda chorando, conseguiu dizer:
Seu Eduardo, eu não sei o que dizer. Isso é muito, eu não mereço. Você merece muito mais, Cida, interrompeu ele com um sorriso. E isso é só o começo. Eduardo não hesitou. Ele editou o vídeo rapidamente, com a ajuda de um aplicativo simples e postou nas redes sociais. Não era algo que ele fazia com frequência. Suas contas eram mais usadas para divulgar negócios do que para histórias pessoais. Mas, naquela manhã, ele sabia que precisava alcançar o maior número de pessoas possível. Ele intitulou o vídeo A Verdadeira Riqueza. Em poucas horas o vídeo começou a se espalhar. Primeiro foram dezenas de visualizações, depois centenas, milhares. As pessoas compartilhavam, comentavam, se emocionavam. A hashtag Oribirma Dona Cida começou a aparecer em posts pelo Brasil inteiro. E enquanto isso, na mansão, Cida ainda tentava processar o que estava acontecendo, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O vídeo de Eduardo e Cida se espalhou como fogo em mato seco. Em menos de 24 horas, já contava com milhões de visualizações, milhares de comentários e compartilhamentos que atravessavam fronteiras. As redes sociais fervilhavam com a história de Dona Cida, a faxineira que se tornara sócia de uma empresa milionária. A hashtag Dona Cida dominava os trending topics, e pessoas de todos os cantos postavam mensagens de apoio, contando suas próprias histórias de superação ou indignação com as injustiças do dia a dia. Havia algo na simplicidade de Cida, na sua humildade silenciosa e na atitude inesperada de Eduardo, que tocava o coração de quem assistia. Na mansão, porém, Cida ainda não fazia ideia da dimensão do que estava acontecendo. Ela estava na cozinha, preparando um café forte, como fazia todas as manhãs, quando Eduardo entrou com o celular na mão, o rosto iluminado por um misto de entusiasmo e nervosismo. Cida, você precisa ver isso, disse ele mostrando a tela do celular. O vídeo já tinha mais de 3 milhões de visualizações e os comentários não paravam de chegar. Alguns diziam, que mulher incrível, Dona Cida é um exemplo. Outros mais indignados escreviam, que vergonha essas mulheres na festa, merecem ser expostas. Cida olhou para a tela, os olhos arregalados, sem saber como reagir. Ela nunca tivera um celular moderno, muito menos entendia o que significava viralizar. Meu Deus, seu Eduardo, isso tudo é por causa de mim? Perguntou ela, a voz trêmula, quase como se não acreditasse que sua vida, tão simples e reservada, pudesse despertar tanto interesse. Não, Cida. É por causa de quem você é, respondeu ele, com um sorriso que misturava orgulho e alívio. As pessoas estão vendo o que eu sempre vi em você. Enquanto isso, do outro lado da cidade, as 3 mulheres da festa, Flávia, Mariana e Letícia, começavam a sentir o peso da exposição. O vídeo não as nomeava diretamente, mas quem estava na festa sabia exatamente de quem Eduardo falava. Flávia, a mais vocal das 3, estava em seu apartamento de cobertura, rolando o feed do celular com as mãos trêmulas. Cada novo comentário parecia um soco. Que tipo de gente humilha uma mulher como Dona Cida? Dizia um. Essas pessoas não merecem estar na mesma sala que ela, dizia outro. Flávia jogou o celular no sofá, o rosto vermelho de raiva. Ai, vergonha. Isso é um exagero, exclamou ela, andando de um lado para o outro. Foi só uma brincadeira, ninguém quis ofender de verdade. Mariana, que estava com ela, tentou acalmá-la, mas sua voz também tremia. Flávia, você viu os comentários. Eles estão nos chamando de tudo quanto é nome. E se isso chegar na imprensa? Meu marido trabalha com investidores que conhecem o Eduardo. Letícia, a mais quieta das 3, apenas ouvia, o olhar perdido. Ela sabia que não havia como desfazer o que fora dito na festa, e a culpa começava a pesar mais do que ela gostaria de admitir. Enquanto isso, a história de Cida começava a atrair a atenção da mídia. Um programa matinal de grande audiência entrou em contato com a assessoria de Eduardo, pedindo uma entrevista com ele e Cida. Outros canais, influenciadores e até jornalistas independentes queriam contar a história da faxineira que, de repente, se tornara um símbolo de dignidade e superação. Eduardo, porém, não queria transformar a situação em um circo midiático. Ele aceitou apenas uma entrevista, mas com uma condição:
Cida deveria estar ao seu lado, e a conversa seria sobre ela, não sobre ele. Naquela tarde, uma equipe de TV chegou à mansão. Cida, ainda nervosa com toda a atenção, vestiu seu melhor vestido, um presente de Eduardo simples mas elegante, que ele insistiu para que ela aceitasse. Sentada no sofá da sala de estar, com as mãos cruzadas no colo, ela parecia pequena diante das câmeras e dos refletores. O apresentador, um homem de voz calorosa, começou a entrevista com uma pergunta direta. Dona Cida, como a senhora se sente sabendo que milhões de pessoas estão falando sobre sua história? Ela hesitou, olhou para Eduardo, que assentiu com um sorriso encorajador. Então, com a voz firme, mas cheia de emoção, ela respondeu: Eu nunca imaginei que alguém ia querer saber de mim. Eu só fiz o que sempre fiz: trabalhar, cuidar da minha família, ajudar quem precisa. Mas se isso está tocando as pessoas, então eu fico feliz. Porque às vezes, a gente só precisa de alguém que acredite na gente. As palavras dela, tão simples e sinceras, fizeram o apresentador engolir em seco. Eduardo, ao seu lado, apenas ouvia com um orgulho silencioso. Mas enquanto a entrevista seguia, algo inesperado aconteceu. O apresentador perguntou sobre a vida de Cida, e ela, pela primeira vez, abriu o coração sobre seu passado. Ela falou de sua infância nas ruas, de como perdeu os pais cedo e precisou lutar para criar seu filho, Daniel, sozinha. Falou das noites em que dormia com fome para que ele pudesse comer, e com lágrimas nos olhos, confessou algo que nem Eduardo sabia. Teve um tempo que eu vivi na rua catando latinhas para sobreviver. Eu não tinha nada, mas nunca desisti do meu filho. Ele é tudo para mim. O estúdio ficou em silêncio. Até os câmeras, acostumados a gravar todo tipo de história, pareciam emocionados. Eduardo, ao lado dela, sentiu um nó na garganta. Ele sabia que Cida tinha passado por dificuldades, mas nunca imaginara a extensão de sua luta. Naquele momento, ele percebeu que a história dela era ainda maior do que ele pensava, e que sua decisão de torná-la sócia era apenas o começo de algo muito maior. A entrevista de Cida e Eduardo na TV foi ao ar na manhã seguinte, e o impacto foi ainda maior do que o vídeo nas redes sociais. A história da faxineira que sobreviveu às ruas e agora era sócia de uma empresa milionária tocou milhões de telespectadores. Nos pontos de ônibus, nas filas de mercado, nas salas de espera, as pessoas falavam de Dona Cida, com lágrimas nos olhos. Ela não era mais apenas uma faxineira. Era um símbolo de resiliência, de alguém que, apesar de tudo, nunca deixou de acreditar no bem. Mas, enquanto o Brasil celebrava Cida, as 3 mulheres da festa enfrentavam uma tempestade que elas mesmas haviam provocado. Flávia, Mariana e Letícia se reuniram novamente, dessa vez na casa de Mariana, uma mansão tão luxuosa quanto a de Eduardo, mas que agora parecia sufocante. As cortinas estavam fechadas, como se quisessem bloquear o mundo lá fora. Flávia, sentada no sofá, segurava uma taça de vinho que não tocava há minutos, os olhos vermelhos de quem não dormia bem. "Isso está destruindo minha vida", exclamou ela, a voz embargada. "Meus contatos no clube estão me evitando, e meu nome está sendo jogado na lama nas redes sociais. Eu não aguento mais." Mariana, que tentava manter a compostura, caminhava de um lado para o outro, o celular na mão. "Eu disse para você não falar tão alto naquela festa, Flávia, mas não, você tinha que fazer aquele comentário idiota. Agora olha onde estamos." Letícia, sentada em uma poltrona, finalmente quebrou seu silêncio. Sua voz era baixa, mas firme, carregada de uma emoção que as outras não esperavam. "Parem com isso. Vocês estão preocupadas com a reputação de vocês, mas já pararam para pensar no que a Dona Cida sentiu? Ela não fez nada para merecer aquilo. Nada. E nós fomos cruéis." As palavras de Letícia pairaram no ar, pesadas como chumbo. Flávia abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Mariana parou de andar, o rosto contorcendo-se em uma mistura de raiva e culpa. Pela primeira vez, as 3 enfrentavam a realidade do que haviam feito. Não era mais sobre uma brincadeira ou um comentário infeliz. Era sobre a dor que causaram a uma mulher que nunca lhes fizera mal. "O que a gente faz agora?" perguntou Mariana, a voz quase um sussurro.
A gente pede desculpas, manda um presente? O que resolve isso? Letícia balançou a cabeça, os olhos marejados. Não é tão simples. Desculpas não apagam o que ela passou. Mas, talvez, a gente precise tentar. Não por nós, mas por ela. Enquanto isso, na mansão de Eduardo, Cida tentava se adaptar à nova realidade. Ela ainda trabalhava na casa, mas agora com uma equipe ao seu lado, contratada por Eduardo para aliviar sua carga. Ele insistia para que ela descansasse. Mas Cida, com seu jeito teimoso, dizia que parar de trabalhar é coisa de quem não tem mais sonhos. No entanto, algo havia mudado dentro dela. Pela primeira vez em anos, ela sentia que sua história tinha valor, que suas lutas não haviam sido em vão. Naquela tarde, Eduardo a levou para conhecer a sede da Almeida Solutions, a empresa da qual ela agora era sócia. O prédio, um arranha-céu de vidro no coração da cidade, parecia um mundo distante da vida que Cida conhecia. Ela entrou no saguão com passos hesitantes, o vestido novo que Eduardo escolhera contrastando com sua expressão de quem ainda não acreditava estar ali. Os funcionários que já conheciam sua história pelo vídeo a receberam com aplausos. Cida, envergonhada, cobriu o rosto com as mãos, mas não conseguiu esconder o sorriso. "Seu Eduardo, isso é demais para mim", disse ela, enquanto caminhavam pelo corredor que levava à sala de reuniões. "Eu não sei nada de empresa, de números. Como eu vou ser sócia de uma coisa assim?" Eduardo parou e olhou para ela, com uma seriedade que a fez prestar atenção. "Cida, você não precisa entender de números. Você entende de pessoas, de coração, de luta. Isso é mais valioso do que qualquer diploma. E eu vou te ensinar o resto. Você confia em mim?" Ela assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e esperança. Naquele momento, algo novo começou a crescer dentro dela. A certeza de que, pela primeira vez, ela tinha uma chance de construir algo maior, não só para si, mas para seu filho, Daniel. Daniel, aliás, era outra peça importante nessa história. Aos 22 anos, ele estava no último ano do ensino médio, atrasado por anos de dificuldades financeiras que o obrigaram a trabalhar desde cedo. Ele sonhava em estudar engenharia, mas a falta de dinheiro sempre foi uma barreira. Quando soube da nova posição de sua mãe, ele correu para a mansão abraçando-a com uma força que fez Cida rir e chorar ao mesmo tempo. "Mãe, você é minha heroína", disse ele, a voz embargada. Sempre foi. Eduardo, que observava a cena, sentiu um aperto no peito. Ele sabia que a história de Cida e Daniel era maior do que ele, maior do que a empresa. E naquele momento, ele tomou outra decisão. Ele chamou Daniel para conversar em particular e fez uma proposta que mudaria o futuro do jovem para sempre. A sala de reuniões da Almeida Solutions era ampla, com uma mesa de mogno que refletia a luz do sol entrando pelas janelas panorâmicas. Eduardo e Daniel estavam sentados frente a frente, enquanto Cida, ainda processando a visita ao prédio, aguardava do lado de fora, conversando timidamente com uma das funcionárias. Daniel, um jovem de pele morena, cabelo curto e olhos cheios, de sonhos reprimidos, parecia deslocado naquele ambiente. Suas mãos, calejadas de anos trabalhando como entregador e ajudante de pedreiro, tamborilavam nervosamente na mesa. Ele não sabia por que Eduardo o chamara para uma conversa particular, mas sentia que algo importante estava por vir. Eduardo, com sua calma habitual, abriu um sorriso antes de começar. "Daniel, eu sei que você e sua mãe passaram por muita coisa. Ela me contou um pouco da sua história, mas quero ouvir de você. O que você quer para o seu futuro?" Daniel hesitou, surpreso com a pergunta. Ninguém nunca lhe perguntara algo assim com tanta sinceridade. Ele baixou o olhar como se estivesse procurando as palavras certas. Eu sempre quis estudar engenharia. Construir coisas, sabe? Pontes, prédios, algo que fique de pé por anos. Mas nunca deu certo. A gente sempre precisou do dinheiro, então eu trabalhava, ajudava minha mãe. O sonho ficou para trás. Eduardo ouviu em silêncio, assentindo. Ele via em Daniel a mesma chama que vira em Cida anos atrás. Uma determinação, silenciosa, moldada por dificuldades, mas nunca apagada. E se eu te dissesse que esse sonho não precisa ficar para trás?
Perguntou Eduardo, inclinando-se para a frente. Eu quero te ajudar, Daniel. Não porque eu acho que você precisa de caridade, mas porque eu acredito em você, como sua mãe acreditou em mim. Quero te oferecer uma bolsa integral para estudar engenharia na melhor universidade da cidade. E mais, enquanto você estuda, você vai estagiar aqui na Almeida Solutions, aprendendo na prática. O que acha? Os olhos de Daniel se arregalaram. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Era como se o peso de anos de luta tivesse sido suspenso, mesmo que por um instante. Ele balançou a cabeça, incrédulo, e finalmente conseguiu dizer: Seu Eduardo, isso é verdade? O senhor está falando sério? Mais sério do que nunca, respondeu Eduardo com um sorriso. Mas tem uma condição. Você precisa prometer que vai dar tudo de si. Não por mim, mas por você e pela sua mãe. Daniel assentiu, os olhos marejados. Ele pensou em todas as noites em que viu Cida chegar em casa exausta, em como ela sacrificava tudo por ele. Aquela oportunidade não era só para ele, era para ela também. Eu prometo, seu Eduardo, eu vou fazer valer a pena. Enquanto isso, do lado de fora da sala, Cida conversava com a funcionária, que lhe explicava como funcionava o dia a dia na empresa. Ela ouvia com atenção, mas sua mente ainda estava nas palavras da entrevista na TV, na forma como as pessoas a viam agora. Quando Daniel saiu da sala, com um sorriso que ela não via desde que ele era criança, Cida soube que algo grande havia acontecido. Ele correu até ela e a abraçou, contando tudo em um fôlego só. Mãe, eu vou estudar, vou ser engenheiro, o seu Eduardo está me dando uma chance. Cida segurou o rosto do filho com as duas mãos, as lágrimas escorrendo livremente. Meu menino, sussurrou ela, a voz embargada. Eu sabia que um dia você ia voar. Eduardo, que observava de longe, sentiu uma paz que não sentia há anos. Mas a história ainda não estava completa. Enquanto Cida e Daniel celebravam, as três mulheres da festa tomavam uma decisão que poderia mudar o rumo de tudo. Letícia, a mais afetada pelo peso da culpa, convenceu Flávia e Mariana a tentarem se redimir. Elas decidiram escrever uma carta pública, pedindo desculpas a Cida. Não era algo que fariam por pressão, mas porque Letícia insistiu que era o certo a fazer. A carta, publicada em suas redes sociais, dizia: Nós erramos. Não há justificativa para o que dissemos naquela noite. Dona Cida, suas mãos calejadas são um símbolo de força, e nós não tivemos a humildade de enxergar isso. Pedimos desculpas, não para limpar nossa imagem, mas porque reconhecemos a dor que causamos. Se puder nos perdoar, gostaríamos de conversar com você, de coração. O post rapidamente ganhou atenção, mas as reações foram mistas. Alguns elogiavam a coragem de se desculpar publicamente. Outros achavam que era tarde demais, que as palavras não apagariam a humilhação. Eduardo, ao ver a carta, mostrou-a a Cida, perguntando o que ela achava. Cida leu o texto em silêncio, as mãos tremendo levemente. Ela respirou fundo e olhou para Eduardo. Eu não guardo mágoa, seu Eduardo. A vida já me ensinou que carregar raiva só pesa a alma. Mas eu não sei se quero falar com elas, não agora. Eduardo respeitou a decisão dela, mas algo na expressão de Cida dizia que ela ainda estava processando tudo. Ele sabia que o perdão, para ela, não era uma questão de fraqueza, mas de força. E naquele momento, ele começou a pensar em algo maior, algo que uniria a história de Cida a um futuro que nem ela mesma imaginava. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Cida. A fama repentina trouxe um misto de orgulho e desconforto. Ela não estava acostumada a ser o centro das atenções, e cada nova mensagem de apoio, cada convite para entrevistas, cada olhar de admiração nas ruas a fazia sentir como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, havia uma paz nova em seu coração. Ver Daniel inscrito na universidade, com um futuro pela frente, era mais do que ela jamais sonhara. E a presença de Eduardo sempre ao seu lado, guiando-a com paciência e respeito, fazia com que ela começasse a acreditar que talvez merecesse sim aquele novo capítulo. Enquanto isso, a carta pública de Flávia, Mariana e Letícia continuava a gerar reações. A opinião pública estava dividida.
Alguns viam o pedido de desculpas como um gesto genuíno, outros como uma tentativa desesperada de salvar a reputação. Letícia, no entanto, não conseguia parar de pensar em Cida. Diferentemente das outras duas, que ainda se preocupavam mais com as consequências sociais, Letícia sentia uma culpa que não explicava. Algo na história de Cida, revelada na entrevista, a fazia lembrar de sua própria mãe, uma mulher que também trabalhara como empregada doméstica para sustentar a família. Talvez por isso, Letícia tomou uma decisão ousada. Ela queria encontrar Cida pessoalmente. Sem consultar Flávia ou Mariana, Letícia conseguiu o contato de Eduardo por meio de um amigo em comum. Ela enviou uma mensagem humilde e direta, pedindo uma chance para conversar com Cida, não em público, mas em particular. Eduardo, após discutir com Cida, concordou, mas deixou claro que a decisão final seria dela. Cida, ainda hesitante, pensou por 2 dias antes de aceitar. Ela não queria confronto, mas algo dentro dela dizia que precisava fechar aquele ciclo, não por raiva, mas por si mesma. O encontro foi marcado na mansão de Eduardo, em uma tarde tranquila. Letícia chegou sozinha, sem maquiagem, sem as joias que costumava usar, vestindo uma blusa simples e calça jeans. Era como se quisesse se despir da imagem de socialite que a definia. Cida a recebeu na sala de estar, com Eduardo ao seu lado, mais como um apoio silencioso do que como mediador. O ambiente era tenso, mas não hostil. Cida, com seu jeito sereno, ofereceu um copo d'água a Letícia, que aceitou com um agradecimento tímido. Dona Cida, começou Letícia, a voz falhando. Ela respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Eu não sei como começar a pedir desculpas. O que eu disse naquela noite foi horrível. Não foi uma brincadeira, foi crueldade. E eu só percebi isso quando vi sua história, quando ouvi o que você passou. Minha mãe, ela também trabalhou como empregada, e eu cresci vendo ela ser tratada como se fosse invisível. Eu jurei que nunca seria assim, mas fui pior. Cida ouviu em silêncio, os olhos fixos em Letícia. Havia algo na vulnerabilidade dela que a tocava, algo que ia além das palavras. Ela podia sentir a sinceridade, mas também a dor de alguém que carregava seu próprio peso. Letícia, eu não vou mentir para você, disse Cida, por fim, a voz calma, mas firme. Aquelas palavras doeram. Doeram porque eu sei que não sou a primeira nem a última a ouvir coisas assim. Mas eu aprendi há muito tempo que guardar mágoa não me leva a lugar nenhum. Eu te perdoo, mas quero que você prometa uma coisa. Nunca mais faça isso com ninguém. Porque cada pessoa tem uma história que você não conhece. Letícia assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tentou falar, mas apenas conseguiu balbuciar um obrigada. Eduardo, que observava tudo, sentiu um orgulho imenso de Cida. Ele sabia que o perdão dela não era fraqueza, mas uma força que poucos possuíam. O encontro terminou com um aperto de mãos, um gesto simples, mas que selava um entendimento mútuo. Letícia saiu da mansão com o coração mais leve, mas também com a promessa de mudar, não apenas por Cida, mas por si mesma. Enquanto isso, a vida de Cida continuava a se transformar. Ela começou a frequentar reuniões na Almeida Solutions, aprendendo aos poucos sobre o funcionamento da empresa. Eduardo a apresentou a mentores que a ajudariam a entender o mundo dos negócios, e ela, com sua inteligência prática, surpreendia a todos com suas ideias. Uma delas, sugerida quase timidamente em uma reunião, era criar um programa interno para capacitar funcionários de origem humilde, dando a eles oportunidades de crescimento. A ideia foi tão bem recebida que Eduardo a nomeou como líder do projeto batizado de Mãos que Constroem, mas o maior impacto ainda estava por vir. Enquanto Cida e Daniel começavam a construir seus novos caminhos, Eduardo sentia que algo mais profundo estava se formando entre ele e Cida. Não era apenas gratidão ou admiração, era algo que ele não conseguia nomear, mas que crescia a cada conversa, a cada sorriso compartilhado. Ele começou a perceber que Cida não era apenas uma parte de sua história. Ela era a pessoa que ele mais queria ao seu lado, em todos os sentidos. Os meses que se seguiram transformaram a vida de Cida de maneiras que ela jamais imaginara. O programa Mãos que Constroem tornou-se um marco na Almeida Solutions.
atraindo até mesmo a atenção de outras empresas que queriam replicar a iniciativa. Cida, com sua sabedoria prática e empatia natural, liderava as reuniões com uma confiança que crescia a cada dia. Ela não falava como executiva, mas como alguém que entendia o peso de cada degrau na escada da vida. Seus colegas, muitos com anos de experiência em grandes corporações, se surpreendiam com a forma como ela resolvia conflitos ou propunha ideias simples mas poderosas, como oferecer creches para os filhos dos funcionários, algo que ela sabia, por experiência própria, fazer toda a diferença. Daniel, enquanto isso, estava vivendo o sonho que outrora parecia impossível. Na universidade, ele se destacava não só pelo desempenho, mas pela humildade que herdara da mãe. No estágio na Almeida Solutions, ele trabalhava em projetos de infraestrutura, desenhando protótipos que impressionavam os engenheiros seniores. Cada conquista era uma vitória compartilhada com Cida, e ele fazia questão de ligar para ela após cada prova ou apresentação bem-sucedida, contando tudo com o entusiasmo de um menino. Cida guardava cada mensagem de voz dele, como se fossem tesouros, ouvindo-as nas noites em que a saudade de sua antiga simplicidade batia forte. Eduardo, por sua vez, observava tudo com uma mistura de orgulho e algo mais profundo que ele ainda hesitava em nomear. Ele sempre fora um homem de números, de estratégias, de decisões calculadas. Mas com Cida, ele sentia algo novo, algo que o fazia questionar a solidão que escolhera por tantos anos. As conversas com ela, seja sobre o programa, sobre Daniel, ou até sobre os pequenos detalhes do dia a dia, como o sabor de um bolo que ela fazia, eram os momentos em que ele se sentia mais humano. Ele percebia que Cida não era apenas uma parte de sua história. Ela era a pessoa com quem ele queria construir um futuro. Uma noite, após uma reunião longa na empresa, Eduardo convidou Cida para um jantar na varanda da mansão. Não era um evento grandioso, como as festas que ele costumava sediar, mas algo íntimo. Uma mesa de madeira com velas, pratos simples com o feijão caseiro que Cida insistira em preparar, e um rádio tocando músicas antigas ao fundo. O céu estava estrelado, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som suave dos grilos. "Cida, você já parou para pensar no quanto mudou minha vida?" perguntou Eduardo enquanto cortava um pedaço de pão caseiro. "Não só agora, com tudo isso que está acontecendo, mas desde o começo. Você sempre esteve lá mesmo quando eu não tinha nada para oferecer." Cida sorriu, aquele sorriso que misturava timidez e sabedoria, e balançou a cabeça. "Seu Eduardo, eu só fiz o que qualquer um faria. Você sempre foi uma pessoa boa, mesmo quando estava perdido. Eu só te lembrava disso." De vez em quando ele riu, mas havia uma emoção em seus olhos que não escondia. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem, e então segurou a mão dela com delicadeza. Era a primeira vez que fazia isso de forma tão intencional, e o gesto a pegou de surpresa. "Cida, eu sei que a vida nos colocou em caminhos diferentes. Você com sua luta, eu com a minha. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Não como minha amiga, não como minha sócia, mas como alguém que eu quero ao meu lado, de verdade. Eu sei que é inesperado, e talvez você ache que não faz sentido, mas eu te amo." O silêncio que se seguiu foi denso, cheio de significado. Cida olhou para ele, os olhos arregalados, as mãos ainda segurando as dele. Ela nunca imaginara ouvir aquelas palavras, não de Eduardo, não de alguém tão diferente do mundo que ela conhecia. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela reconhecia a verdade naquele sentimento. Todas as conversas, os olhares, os momentos compartilhados, tudo fazia sentido agora. "Seu Eduardo", começou ela, a voz tremendo, "eu nunca pensei que alguém como você... Eu sou só uma mulher simples, que veio de baixo, que lutou a vida toda." "Você tem certeza disso?" Ele sorriu, apertando a mão dela com mais firmeza. "Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Você não é só nada, Cida. Você é tudo." As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de dor ou superação, mas de uma alegria que ela mal conseguia compreender. Ela não respondeu com palavras, apenas apertou a mão dele de volta, e naquele gesto eles entenderam que algo novo estava começando.
Naquela noite sob as estrelas, Cida e Eduardo deram o primeiro passo para um futuro juntos. Não era uma história de conto de fadas, mas algo real, construído sobre respeito, admiração e uma conexão que transcendeu o tempo e as diferenças. O que ninguém sabia, porém, era que a maior surpresa ainda estava por vir. Uma decisão que Eduardo tomaria para selar não apenas o amor deles, mas a transformação de suas vidas para sempre. 1 ano após aquela noite na varanda, a vida de Cida havia se transformado de maneiras que ela nunca poderia ter previsto. A mulher que outrora caminhava pelas ruas catando latinhas para sustentar o filho, agora era uma figura respeitada, não apenas na Almeida Solutions, mas em todo o país. O programa Mãos que Constroem se expandiu, tornando-se uma referência nacional em inclusão e capacitação. Cida, com sua liderança humilde, viajava para palestras compartilhando sua história com jovens, trabalhadores e empresários. Ela falava com o coração, sem rodeios, e suas palavras ressoavam em cada canto. Ninguém é menor por causa do que faz. O que importa é o que você carrega dentro de si. Daniel, agora no 2º ano de engenharia, era a personificação do orgulho de Cida. Ele não apenas se destacava na universidade, mas também começava a liderar pequenos projetos na Almeida Solutions, inspirando seus colegas com a mesma determinação que herdara da mãe. Ele guardava uma foto no celular. Ele e Cida sorrindo no dia da matrícula na universidade. Um lembrete diário de que os sacrifícios dela haviam valido a pena. Eduardo, por sua vez, encontrou em Cida não apenas uma parceira, mas a peça que faltava em sua vida. O amor deles cresceu de forma natural, sem pressa, como uma planta que floresce após anos de cuidado. Eles não se importavam com os olhares curiosos ou os comentários sussurrados da alta sociedade. Para eles, o que importava era a conexão que construíram, baseada em respeito, confiança e uma história compartilhada de superação. Mas Eduardo sabia que havia um último passo a dar, algo que selaria não apenas o amor deles, mas a jornada que os trouxera até ali. Em uma noite especial, ele organizou um evento diferente na mansão. Não era uma festa de gala, mas uma celebração íntima, com Daniel, alguns funcionários da Almeida Solutions e amigos próximos. A varanda estava decorada com luzes suaves, e uma mesa farta exibia pratos caseiros que Cida amava preparar. Ela achava que era apenas uma reunião para comemorar o sucesso do programa, mas Eduardo tinha outros planos. Após o jantar, ele pediu a palavra. Todos se voltaram para ele, curiosos. Ele segurou a mão de Cida, que estava ao seu lado, e olhou nos olhos dela com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Cida, há 15 anos você me salvou. Não com dinheiro, não com poder, mas com sua fé em mim. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está em mansões ou contas bancárias, mas nas pessoas que nos levantam quando caímos. Ele fez uma pausa, tirando uma pequena caixa do bolso. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, mostrando ao mundo que o amor, como a dignidade, não tem preço. Quer casar comigo? O silêncio que se seguiu foi quebrado por suspiros e aplausos. Cida, com lágrimas escorrendo pelo rosto, cobriu a boca, incapaz de conter a emoção. Ela olhou para Daniel, que sorria com lágrimas nos olhos, e então de volta para Eduardo. Seu Eduardo, disse ela, a voz embargada. Eu nunca sonhei com isso, mas agora não consigo imaginar minha vida sem você. Sim, eu quero. Ele colocou o anel no dedo dela, um anel simples, mas com um pequeno detalhe gravado. Mãos que constroem. Eles se abraçaram enquanto os presentes aplaudiam, muitos com lágrimas nos olhos. Daniel correu até eles, envolvendo os dois em um abraço apertado. Era mais do que um noivado. Era a celebração de uma história que desafiava todas as barreiras. A notícia do noivado de Cida e Eduardo se espalhou rapidamente, reacendendo a hashtag #ArdonnaCida nas redes sociais. Mas dessa vez, a história não era apenas sobre superação ou justiça, era sobre amor, sobre como duas pessoas, vindas de mundos tão diferentes, encontraram um no outro a verdadeira riqueza. A mulher que vivera nas ruas, que lutara para criar seu filho sozinha, agora era a esposa de um dos empresários mais respeitados do país. E mais importante, ela era a prova viva de que a dignidade e o amor
podem transformar qualquer destino. A verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no impacto que você deixa no coração dos outros. Cada gesto de bondade, cada mão estendida, cada palavra de apoio é uma semente que pode crescer e mudar vidas. Nunca subestime o poder de acreditar em alguém, porque às vezes é isso que faz o mundo girar.